Bom, ligação iônica, gente. Continuação. Semana passada a gente discutiu primeiro, né? O que é estabilidade? Eu me lembro que a gente fez uma discussão de dois aspectos, né? Estabilidade para o contexto do átomo, né? Significa baixar a energia. De quando um átomo está estabilizado ou está estável, a gente diz que a energia dele está baixa. Na química, especificamente, para um átomo se estabilizar, ele precisa se associar a outro átomo. Essa associação é o que eu chamo de ligação química. Então, qualquer tipo de ligação, independente, né, se é iônica, covalente ou metálica, ela é um evento onde dois átomos se aproximam e, nesse momento, a energia dos átomos abaixa. Só que, para nós, na química, essa questão da energia não é tão importante. Uma outra coisa importante é que, quando um átomo se aproxima do outro, vai haver uma mudança na eletrosfera do átomo. O átomo vai alterar a eletrosfera para que ele se estabilize. E a primeira teoria que tenta explicar isso é a teoria do octeto, cujo ponto principal é: eu sou feliz se eu for parecido com gás nobre, disse o átomo. Então, quando um átomo vai se aproximar do outro, o que ele vai buscar é, é fazer com que a sua eletrosfera fique o mais parecida possível com a de um gás nobre. Ah, mas Danilo, então por que a teoria do octeto tem esse nome? Por que não chama a teoria do gás nobre? Indiretamente é uma teoria do gás nobre. É que se você olhar para a configuração eletrônica de gás nobre, todos, exceção ao hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Então, na verdade, não é o fato do átomo ter 8 elétrons que vai deixar ele feliz. É o fato da eletrosfera dele ser parecida com a do gás nobre. Essa teoria, a teoria do octeto, ela funciona maravilhosamente bem, quer dizer, nem tanto, para a ligação iônica. Quando a gente for abordar a ligação covalente, a gente vai ter que olhar um pouco diferente para essa teoria, tá? Porque se você já estudou ligação química, você deve lembrar de um capítulo à parte das exceções do octeto. Octeto, não sei se já ouviram esse termo, octeto contraído e octeto expandido. O que é um octeto contraído? É um átomo que se estabiliza com menos de 8 elétrons. O hidrogênio, o boro, o berílio, são octetos contraídos. Outros elementos, como por exemplo enxofre, fósforo, o enxofre pode se estabilizar com 12, o fósforo pode se estabilizar com 10. A gente fala de octeto expandido. Então, para estudar ligação iônica, o octeto funciona ok. Ligação covalente já é uma outra situação. Ligação metálica nem se fala, é outra pegada, tá? Bom, então a gente estava falando sobre ligação iônica. Qual que é a característica mais importante de uma ligação iônica? Eu vou fazer meio que um review bem rápido do que a gente viu semana passada. O princípio de uma ligação iônica está baseado na transferência de elétrons entre metais e ametais. E aí eu vou puxar daqui uma setinha já para a gente lembrar de coisas. Do ponto de vista de propriedade periódica, qual é a diferença mais importante entre metal e ametal? É a tendência de doar e receber elétron. Então, quando a gente fala de metal, a gente está falando de elementos que têm baixa energia de ionização. Aqui eu estou usando o termo EI, tá bom, gente? Para abreviar energia de ionização. Quando eu falo de A, ou seja, né? Quando eu falo assim, um elemento tem energia de ionização baixa, isso quer dizer que ele tem facilidade para perder elétron. Então, eu vou dizer que metal é doador de elétrons. Ou seja, eles formam cátions. Formam cátions. Eu me lembro que eu falei na semana passada sobre isso,
e eu ressaltei uma coisa legal. Falei, ó, galera, qual é o. Se a gente pensar em termos de octeto, né? Então, o átomo fica feliz com a configuração do gás nobre. Para um metal ficar feliz, a tendência dele é esvaziar a camada de valência. Então, o metal ele tem esse comportamento. Outra coisa que eu queria comentar, não sei se eu comentei, é que geralmente metal tem um, dois ou três elétrons na camada de valência. Os metais eles têm essa característica de terem, por causa da distribuição eletrônica, poucos elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, se eu tenho um elétron na camada de valência, eu esvazio ela e fico feliz. Se eu tenho dois elétrons na camada de valência, eu esvazio e fico feliz. E assim por diante. Já os não metais, eles têm alta afinidade eletrônica. Eu não vou usar o termo eletronegativo agora, porque a eletronegatividade eu vou usar para falar de ligação covalente, tá? Fala. Isso. Pois é, não fica. Não, não, não é que ele não fica estável. É muito mais fácil você duvidar da teoria do octeto do que da estabilidade do ferro. E eu ainda posso ir mais longe, vocês que são bons de biologia. Vocês lembram que lá na hemoglobina tem ferro, não tem? Que ferro que tem na hemoglobina? É o 3, né? Mas você sabe que tem o ferro 2. Os dois são estáveis. Como que eu explico isso? Então, a questão é a seguinte: eu não posso duvidar que o ferro é estável. Por que que eu não posso duvidar que o ferro é estável? Porque ele existe na minha frente. Ele existe no planeta. E ele existe em duas cargas. Então, eu prefiro duvidar da teoria do octeto. Ou seja, não é necessariamente verdade que um átomo fique estável com 8 elétrons. A teoria do octeto ela se encaixa muito bem quando você está falando de metal de família 1A, metal de família 2A, não metal de família 7, os extremos da tabela, vamos dizer assim. Agora, quando você vai para aqueles elementos de transição, aí a coisa fica maluca. E essa questão do ferro que você está citando, eu posso colocar nesse mesmo pacote o cobre, que pode formar carga 1 e 2. Eu posso colocar o ouro, que pode formar carga 1 e 3. Vários metais de transição formam cátions com duas cargas. Então, quando você vai explorando esses assuntos, você vai chegando à conclusão de que a regra do octeto não é uma coisa, tipo, não é que ela não é confiável, ela é confiável por alguns casos, por outros não, tá? No caso dos ametais, além de terem afinidade eletrônica alta, eles são receptores de elétrons. Se eles são receptores de elétrons, eles formam ânions, tá? Isso é o basicão. Outra coisa importante, gente, vem do fato da gente usar aqui a palavra transferência de elétrons. Para uma ligação iônica acontecer, os átomos vão basicamente trocar elétrons. Então, um cátion vai doar elétron para o outro. E aí, gente, se isso é verdade, se um cátion vai doar elétron para o outro, significa que tem que haver um princípio de conservação de energia, de matéria. O que eu quero dizer com isso? Se um elemento cátion se estabiliza doando dois elétrons, o ânion que vai se ligar a ele tem que receber dois elétrons. Então, eu vou dizer assim, que o número de elétrons doados pelo metal tem que ser igual ao número de elétrons recebidos pelo não metal, pelo ametal. Bom, por que que esse princípio ele é importante? Porque ele vai nos ajudar a montar as fórmulas dos compostos iônicos.
Tá? Então, já agora entrando, isso aqui foi meio que uma revisão do que a gente viu na semana passada. Entrando na aula de hoje, a gente já começa a falar de fórmulas não, previsão, previsão de fórmulas de compostos iônicos, de compostos iônicos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês perceberem o que eu estou falando. Então, quer dizer que uma ligação iônica acontece entre metal e ametal, ok. Quando esses elementos vão se associar, eles precisam trocar elétrons. E o número de elétrons que um átomo perde tem que ser igual ao número de elétrons que o átomo ganha. Ok. Então vamos imaginar uma situação onde eu vou representar um composto formado por cálcio, cálcio não, vai, magnésio e flúor. Primeira coisa, né? Pensando nessa questão da iônica. O magnésio e o flúor podem fazer ligação iônica entre si? A resposta é sim. Por quê? O magnésio entra aqui, ó. Metal, baixa energia de ionização, do elétron, forma cátion. O flúor entra aqui. Ametal, gosta de elétron, recebe o elétron, se torna ânion. Só que existe um probleminha. Quando a gente vai analisar a estrutura eletrônica do magnésio e vai analisar a estrutura eletrônica do flúor, nós vamos nos deparar com uma situação que é a seguinte. Fazer a distribuição eletrônica do magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pela teoria do octeto, o que o magnésio pode fazer para se estabilizar? Esvaziar a camada de valência dele para ficar com o octeto. Então, o magnésio estável é o magnésio 2+. Ou seja, ele vai simplesmente doar 2 elétrons. Então, teoricamente, para um magnésio se ligar a um outro elemento, ele precisaria que esse elemento aceitasse 2 elétrons. Porque o magnésio... Ah, mas não dá para o magnésio doar só um elétron? Não, não é isso que acontece. Se o magnésio vai se estabilizar, ele vai perder 2 elétrons. Aí, quando eu faço a configuração eletrônica do flúor, eu percebo uma situação. 1s2, 2s2, 2p6, 2p5, perdão. Tá? Flúor tem alta afinidade eletrônica, tem uma camada de valência praticamente com octeto, e além disso pode receber elétron. Então, para o flúor, se estabilizar significa ganhar um elétron. Tá. A natureza ela vai agir de tudo quanto é jeito para fazer os átomos se ligarem. O que eu quero dizer com isso? Se o magnésio gosta é bom, né? Se o magnésio perde 2 elétrons para se estabilizar e o flúor recebe um elétron para se estabilizar, para que a ligação entre esses dois átomos se concretizem, você tem que ter um magnésio associado com quantos flúors? 2. 2. A única maneira do magnésio se associar ao flúor é fazer com que isso aconteça na proporção de 1:2. Para quê? Para garantir isso aqui, ó, gente. Tudo bem? Então, a representação da fórmula é MgF2.
É daí que vem esses numerozinhos que a gente vê no campo das fórmulas, tá? Então, para o magnésio se ligar ao flúor, eu tenho que usar dois flúors associados a um magnésio, tá? O que a gente está fazendo aqui, fisicamente, esquecendo um pouco a química, é balanceando carga. Balanceando carga. Se esse cara é mais 2, ele precisa se ligar a alguém que é menos 2. Ah, o flúor não é menos 2, Danilo. Tudo bem, então usa dois flúores, tá? Isso é chamado de balanço de carga, tá? Eu chamo isso aqui de fluoreto de magnésio. Gente, a nomenclatura de composto iônico ela é bem simples. Qual que é o padrão? E ó, quando eu estou falando assim, nomenclatura de composto iônico, isso vale para sais, óxidos e hidróxido. Tudo que for iônico. Tudo que for iônico tem uma mesma forma de dar nome. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Primeiro o ânion, depois o cátion. Ah, mas Danilo, por que que não chama flúor de magnésio? Aí tem uma outra historinha por trás que eu vou contar para vocês depois. Não é flúor, é fluoreto. Não é enxofre, é sulfeto. Não é cloro, é cloreto. Entende o que eu estou dizendo? É sobre isso, tá? Por enquanto, o que que você precisa saber? Do... Então, continua aqui. Tá. Então, o que que você precisa saber de padrão? Primeiro o ânion, depois o cátion. Tudo bem? Agora, tem uma questão aqui que eu preciso contar para vocês. Como é que eu descobri que a carga do flúor é menos um? Porque eu fiz uma distribuição eletrônica, olhei para a camada de valência do cara e vi o que que precisava para atingir o octeto. Como que eu descobri que a carga do magnésio é 2? Uma coisa. Ninguém aqui vai ficar fazendo isso, gente. Ninguém. Pelo amor de Deus. Não tem sentido. O sentido vai aparecer na medida em que eu memorizar essas cargas. Então, a química, ela tem um lado meio pedreiro, meio braçal, no sentido de que você tem que decorar algumas coisas. E uma das coisas que você precisa criar na sua cabeça, ali, um arquivinho, é de cargas de cátions e cargas de ânions. Então, uma vez que você tem essas cargas na cabeça, você consegue montar qualquer composto iônico. Quando eu falo qualquer composto iônico, eu estou falando de sal, de base, de óxido. Então, eu percebo que muitos alunos que têm problemas em relação a esse assunto, o problema começa aqui, na não percepção de que, puta, eu preciso memorizar essas cargas. Então, toda vez que eu dou aula de ligação iônica, eu gosto sempre de colocar aqui uma tabela de carga. Quem é mais um? Quem é mais dois? Quem é mais três? Quem é menos um? Quem é menos dois? Quem é menos três? E aí a gente vai consultando essas tabelas. Claro que tem algumas lógicas por trás da tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Tabela de íons. Tabela de íons. Ó, e eu já vou avisar uma coisa, tá? Eu vou colocar essa tabela hoje e nunca mais. Só que a gente vai usar ela o ano inteiro. Entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Tá? Essa tabela, ela é dividida em duas partes. Primeiro, tabela de cátions. São os elementos que se estabilizam perdendo elétron. Quando eu falo de cátion, gente, eu estou falando quase sempre de metal. Então, eu vou dividir os cátions em categoria. Cátion de carga mais um, cátion de carga mais 2, cátion de carga mais 3 e cátion de carga dupla. Que é a história do ferro, do cobre, não sei o quê. Tá? Bom, gente, qual que é a parte fácil da história? Se um cátion tem carga mais um, é porque ele se estabiliza doando um elétron. Então, estou falando basicamente de quem? Se o átomo doa um elétron,
é porque ele tinha aquele elétron na camada de valência dele. Então, eu estou falando de família 1A. Lítio, Li, na, cama. Olha o cama, que foda. Robinson, Robertson, Cruzoé, francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Se você lembra que os elementos da família 1A terminam em NS1, NS1, lá na tabela periódica, NS1. Então, lítio perde um, fica feliz, sódio perde um, fica feliz, potássio perde um, fica feliz, e assim por diante. Eu vou destacar esses três, tá? Ó. Nem aparece em vestibular se eu não souber essa merda. Nem aparece. Além desses seis, eu gostaria de destacar mais alguns cátions que têm carga mais um, porém não são da família 1A. Eu vou citar aqui a prata, que é famosa, prata é metal de transição, tá? Também não obedece ao quinteto. E eu vou destacar um cátion Mega Blaster famoso, que é o único cátion que você estuda que não é metal. Como é que esse cátion se chama? Amônio. E aí tem várias coisas que eu preciso que você preste atenção. O amônio, ele é um cátion poliatômico. Entendem o que eu quero dizer com esse termo? Porque ele é formado por vários átomos. É um nitrogênio mais quatro hidrogênios, tudo junto, com carga mais um. Quando a gente for discutir ligação covalente, nós vamos entender como isso aqui se produz. Porque isso aqui é estranho. Tipo, cara, como. Por exemplo, uma coisa que sempre os alunos perguntam para mim: Danilo, essa carga mais um é de quem? É do H ou é do N? É de tudo. É do cátion em si, tá? Ele é um cátion poliatômico. Eu vou chamar ele de amônio. Não é amônia. Ele é bem famoso, tá? Então, lítio, sódio e potássio são os mais importantes. A prata é um cátion bem importante. E o amônio, mais um, tá? Carga mais dois. Magrela casou com o senhor barão de zinco. De zinco. Magrela casou com o senhor barão. 2A. Isso aqui é tudo 2A. 2A. Magnésio perde 2, fica feliz. Cálcio perde 2, fica feliz. Estrôncio, tá? E o zinco não é da 2A, mas é famoso. Zinco a gente usa muito em pilha, por exemplo, tá? Cátion zinco. Beleza? Beleza? Mas aqui é tudo cátion monoatômico, tá? Só metal mesmo. De carga mais. Fala. Então, cara, o berílio, né? O berílio, cara, ele é muito louco. Ele é metal, só que ele não faz ligação iônica. Ele faz ligação covalente. Porque o que que acontece no caso do berílio? O berílio tem dois elétrons na camada de valência, tá? Só que ele tem um raio tão pequeno que ele não consegue perder o elétron. Eu não sei se você lembra na aula de ligação de tabela periódica, que essa questão do cara perder e ganhar elétron tem muito a ver com raio atômico. O que que acontece no berílio? O raio dele é muito pequeno. Então, na verdade, ele nem recebe elétron, tá? Ele não vai virar ânion, mas ele vai compartilhar. Por exemplo, tem uma molécula que a gente vai estudar na aula de geometria molecular, que ela é o hidreto de berílio. Nessa molécula, o berílio vai aparecer fazendo ligação covalente, tá? Por isso que eu acabei não colocando ele na família 2A aqui. Ele é um metal meio estranhão. Ah, e aí, assim, carga mais 3, gente, tem um que você precisa se preocupar. Adivinha? Ele, o alumínio. Alumínio mais 3. Cátion 3 alumínio. Tá bom? Esses cátions todos. Agora, você já vai imaginando quantos compostos você consegue montar com esses cátions. Um monte. Além desses, que são os que a gente memoriza bem, precisa memorizar bem,
Daqui, ó, o que eu destacaria, né, como eu fiz aqui no outro, eu vou circular os que você precisa saber, não é opção. Esses três aqui, se você não quiser saber, dane-se. Da carga mais dois, eu destacaria o magnésio e o cálcio, são famosos. O bário aparece bastante e o zinco também aparece bastante. E o alumínio, que vai aparecer também bastante. Tá? Esses que estão em circuladinho em nuvenzinha, gente, é prioridade zero para você decorar eles. Talvez muitos desses você já lembrem. Aí eu tenho aqueles que dão um pouco de dor de cabeça, que são os elementos que têm carga dupla. Tem vários. Eu vou citar aqui o ferro, 2, 3, o cobre, o chumbo, o chumbo e o ouro. Esses são os que eu coloco como mais importantes, tá? Ferro, cobre, chumbo, ouro. Aqui a dificuldade de memorizar tá justamente no fato de que essas cargas não obedecem um padrão. Por exemplo, para o ferro, eu posso ter o ferro 2 e o 3. Para o cobre, eu tenho um e 2. Já para o chumbo, as valências são 2 ou 4. E para o ouro, um ou 3. Tá? Esses são os cátions que a gente tem. Desses quatro, assim, que tem carga dupla, a gente usa muito o ferro e o cobre. Eu, quando estudei esse assunto, o que eu criei na minha cabeça para decorar esse negócio? Eu decorei um número de telefone. 2312 2413. Ferro, cobre, chumbo, ouro. Acabou. Eu fiquei repetindo isso várias vezes. Então é ferro, cobre, chumbo, ouro. Aí você põe o telefone 2312 2413. Não, todos. Porque aí existe o problema, né? Como que você vai saber se é o ferro 2 ou 3? Você dá nome diferente. Ferroso, férrico. Cuproso, cúprico. É assim. O que tiver menor carga é oso. O que tiver maior carga é ípio. O que também é óbvio, porque o maior é mais rico, né? O maior é mais rico. E o menor é mais pobroso. Na verdade, eu vou ser bem honesto para você. Se você encontrar alguma coisa escrito ferroso, ferro, esse exercício deve ter no mínimo 20 anos de idade. Porque hoje em dia, os caras usam o número. Ele vai escrever assim, nitrato de ferro 2. Antigamente ele já falava nitrato ferroso, nitrato férrico. Na biologia se usa muito esses termos, tá? Ferroso e férrico. Aí aqui fica cuproso cúprico, plumboso plúmbico, auroso áurico. Aí tem estanoso estânico, que mais que tem? Niqueloso niquélico. Aí vira um Deus nos acuda, tá? Beleza? Estes são os cátions. Tá, agora vamos para os amiguinhos deles, os que vão receber os elétrons. Vamos lá. Os ânions. Mano, aqui é um Deus nos acuda. Ânions. Observem os cátions. Quase todos metais, com exceção do amônio, né? E quase todos, também com exceção do amônio, são cátions monoatômicos, ou seja, formados por um único átomo. Quando a gente vai para os ânions, gente, você tem ânion monoatômico e poliatômico. Então vamos lá. Menos um. Vou começar com aqueles que vocês conhecem. Flúor, cloro, bromo,
iodo. Tá, antes da gente sair metendo um monte de coisa aqui na lousa, vamos olhar com um pouco de bom senso. Faz sentido esses caras serem ânions? Faz, porque eles são ametais. Faz sentido esses caras terem cargas -1? Faz, porque eles são da família 7. Camada de valência não é S2P5? Então recebe um elétron. Ok? Beleza. Só que aí, gente, tem uma turma de ânions que a gente vai discutir a posteriori lá, mais na frente, que são ânions poliatômicos. Vou citar alguns exemplos aqui. NO3-, que é o nitrato. ClO3-, que é o clorato. ClO2-, clorito. ClO-, hipoclorito. Cn-, cianeto. Por favor, não se preocupem com esses nomes agora. Não fica tentando anotar. Se você não sabe, foda-se. Isso aqui a gente vai discutir com bastante calma na aula de ácidos. Isso aqui a gente vai ver várias vezes. Eu estou apresentando para vocês porque eu acredito muito que quanto mais vezes você vê esse negócio, mais chance de você memorizar, tá? Então, esses ânions, eles são chamados de ânions poliatômicos. Isso aqui sem contar no acetato, tem uns ânions na lã orgânica, tá? Então, esses ânions... mas Danilo, então por que você está colocando essa tabela? Porque eu preciso te mostrar essa tabela para você aprender a montar fórmula. Porque olha que coisa linda. Quantos cátions você tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Problema de matemática. Quantos compostos diferentes eu consigo fazer com esses cátions e aqueles ânions? Puta que eu pariu, não é? Porque aqui eu tenho 23. 23 vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá quase 230 compostos. Só com carga -1. Então, tipo, pode aparecer lá qualquer composto na prova que você sabe montar a fórmula. Porque aí tem os nomes, né? Nitrato de zinco. Clorato de amônio. Brometo de potássio. E aí vai embora. Então, acreditem nisso, quem ainda não tem essa facilidade, fica super simples. Então, você não vai mais ter medo que apareça o nome de uma molécula que você não sabe montar. Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Só que tem que haver esse esforço, tá, gente? Memorizar isso aqui. Se você ainda não tem isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for estudar é criar essa tabela e enfiar lá na sua escrivaninha e ficar olhando para ela. Aí vem os caras com carga -2. -2. Ah, pelo amor de Deus, espera. Meu Deus, interna. Esse ânion é famoso pra cacete, ó. Quem é ele? É o hidróxido. Está presente onde? Bases. Pelo amor de Deus, esse aqui é super famoso, tá? Aí eu tenho os ânions de cargas -2. Olha, ânion de carga -2, eu tenho monoatômico, eu tenho o ânion óxido, o nome dele é óxido. Ah, então tem óxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, entenderam? E eu tenho o amiguinho dele, que é o sulfeto. Sulfeto. Sulfeto de bário, sulfeto de cálcio, sulfeto de ferro 3, e assim vai. Tá? O resto, gente, é tudo poliatômico. Então, vou colocar aqui os famosos. CO3, 2-, talvez alguns de vocês lembrem. Quem é esse aqui, ó? Quando você estudou, por exemplo, lá na biologia, sistema tampão, vocês ouvem falar dele. Carbonato. Pelo amor de Deus, né? Esse aqui é o mais famoso. O sulfato. Eu tenho o primo do sulfato, que é o sulfito. Vocês perceberam uma coisa? Primeiro, né? Quando eu falo em ânion, eu falo em A metal.
Segundo, o oxigênio está recorrendo aqui, né? Várias vezes aparecem os ânions oxigenados, que a gente chama. E tem uma coisa muito curiosa que a gente vai discutir na aula de ligação covalente. Alguns elementos formam vários tipos de ânions. Exemplo, olha o enxofre. Ele forma sulfato, sulfeto, sulfito. O cloro forma clorato, cloreto, clorito, hipoclorito e ainda tem o perclorato, que eu nem coloquei aqui. O nitrogênio forma nitrato e nitrito. Então, tem alguns elementos que conseguem formar vários ânions. Percebem isso? Isso tem uma explicação. Se você souber essa explicação, isso vai te ajudar a memorizar, tá? A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui de ânion, -2. Não, eu acho que vou parar por aqui. Tá bom isso aqui já. Tá, o carbonato, que é famoso, sulfato, sulfeto e sulfito. E aí a gente tem ânion com carga -3. Eu vou colocar só um, tá? Só um, que é o ânion de fósforo. Quem é ele? Fosfato. Pronto. Acabou. Beleza? E aí a brincadeira é a seguinte. Eu vou pegar um nome daqui, um nome daqui e montar o sal. Na verdade, eu posso montar sal, eu posso montar base, eu posso montar óxido, tá? Percebe que aqui a gente tem, na verdade, 3 tópicos de química: sais, bases e óxidos, tá? Por exemplo, ó, tá lá lendo um texto, não sei o que, blá, 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 fosfato de lítio, fosfato. Bom, uma coisa que a gente percebe também, eu devo chamar a atenção de vocês, é o seguinte: o nome de um composto iônico, ele tem sempre uma parte difícil e uma parte fácil. Vocês perceberam isso? A parte fácil, entre aspas, é o nome do cátion. Porque cátion, gente, não tem essa coisa de terminação, a não ser os duplos. O nome do cátion é lítio, é ferro, tá, tá. O problema está no ânion. Por quê? Porque o nome de um ânion, ele pode terminar em ato, ele pode terminar em eto e pode terminar em ito. Lembra, galera? Bico de pau, do mosquito. Por causa dos ácidos, tá? Então, essa é uma dificuldade que o pessoal às vezes se enrosca, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se é sulfato, sulfeto ou sulfito? Então, eu coloquei aqui, ó, fosfato de lítio. Tá. Aí eu vou na tabela, que supostamente eu memorizei, e acho o meu fosfato. O fosfato é um ânion que precisa receber 3 elétrons. Por outro lado, o lítio, ele é um ânion, desculpa, é um cátion, que se estabiliza doando um elétron. Então eu tenho um cara que doa um para se ligar com um cara que recebe 3. Para você garantir isto aqui, ó, você vai ter que fazer uma proporção. Então eu vou usar 3 lítios, 3 lítios para um fosfato. Pronto. Tá? Lembrando sempre, então, um lítio, outro lítio, para satisfazer o fosfato recebendo 3. Então, na hora que eu vou montar a fórmula, eu escrevo primeiro o cátion, então eu escrevo assim, ó, Li3. Esse número aqui a gente vai chamar de atomicidade, né, lá na frente dos NOx. Li3PO4.
Essa é a fórmula do fosfato de lítio. Tudo bem? Às vezes essas fórmulas ficam um pouco complicadas, começa a aparecer parênteses, né? Por exemplo, olha essa aqui, ó. Cianeto de ferro 3. Cianeto de ferro 3. Cianeto é um sal bem famoso, né? Tipo, a gente volta e meio escuta ele falar sobre ele, porque ele é um sal extremamente tóxico. O cianeto em si, né, é um ânion extremamente tóxico. Então, cianeto de ferro 3. Tá bem. O ferro 3 é o férrico, né? Ferro 3. E o cianeto é esse ânion aqui, ó. Esse é o ânion cianeto. Então, eu tenho o ferro que gosta de perder 3, só que o cianeto fica feliz com a carga -1. Então, para um cátion que doa 3, peraí, vem para cá, querida. Isso. Para um cátion que doa 3, estabilizar com o ânion que recebe 1, eu vou precisar de quantos cianetos? 3. E aí entra uma situaçãozinha que para alguns é um pouco confusa, que é a história do parênteses, né? Porque o que acontece? Eu vou ter que representar que o cianeto repete 3 vezes. Não é só o carbono que repete 3 vezes. Não é só o nitrogênio que repete 3 vezes. São os dois. Então eu faço isso, ó. Eu escrevo Fe, aí eu abro um parênteses, ponho um 3 aqui e boto o cianeto aqui, ó. Pronto. Cianeto de ferro 3. Tá? Posso usar esse tipo de coisa para cátions também. Quer ver, ó? Olha esse aqui. Esse aqui é bem famoso. Aparece em problema de equilíbrio químico. Hidrólise de sal. Carbonato de amônio. De amônio. Carbonato de amônio. O carbonato é esse aqui, ó. CO3. 2 menos. O amônio é o cátion. Um mais. Então, peraí. Amônio mais um. Carbonato, 2 menos. Uhum. Se o amônio é mais um, para eu conseguir acertar o número de elétrons doados, eu vou precisar de 2 amônios. Então, nesse caso, quem vai se repetir não é o ânion, e sim o cátion. Então, o que eu faço? Eu ponho um parênteses aqui com 2, coloco aqui dentro o amônio, hã? E o carbonato, que é um só. Pronto. Ó, tá? Beleza? Depois que você pega o jeito, não tem mais problema. Vou fazer só mais 2 com coisas que não são sais, só para a gente também já falar sobre isso. Olha esse aqui, ó. Hidróxido de alumínio. Super famoso também. Hidróxido de alumínio. Beleza, Danilo. Alumínio cátion com carga 3+. Uhum. Hidróxido carga 1-. Para eu acertar as cargas, eu vou precisar de quantos hidróxidos? 3. Exato. 3 hidróxidos. Para zerar as cargas, né? A gente fala. Então eu tenho Al, olha lá, OH, OH, OH. Abre o parênteses, bota um trêsão aqui, ó, e põe o OH aqui dentro, ó. Pronto. Tá? Um que é bem famoso aqui, só mais um, juro.
fazer aqui no cantinho. Óxido de ferro 3, mais conhecido nas aulas de recursos minerais como hematita. Óxido de ferro 3. Percebe que agora, ó, eu montei fórmula de sal, montei fórmula de base e vou montar fórmula de óxido. Tudo iônico. Tudo iônico. Bom, óxido, O2 menos. Se é o óxido de ferro 3, 3. Como que eu vou acertar a proporção agora de ferro 3 para oxigênio menos 2? Eu vou precisar de 2 ferros para dar carga mais 6 e 3 oxigênios para menos 2 menos 2 dá menos 6. Então, só que aqui, ó, eu não vou colocar ninguém entre parênteses. Eu coloco entre parênteses quando o íon é poliatômico, tá vendo? Ó? Pro OH, pro CN, pro amônio. Aqui não. Aqui eu escrevo assim, ó. Fe2O3. 3. Tá? Esse é o óxido de ferro 3. Teria o óxido de ferro 2, seria FeO, e assim por diante. Tá bom? Beleza. Como eu disse para vocês, isso é uma parte bem mecânica. É treino mesmo. O que mais eu preciso saber sobre composto iônico? Essa parte que a gente estava mostrando, né, é uma parte meio mecânica. Eu tenho que memorizar nomes, cargas e montagens de fórmulas. Mas tem uma parte química na parada. Vamos falar sobre ela. Hum, propriedades físico-químicas. Todo composto tem propriedades físicas e propriedades químicas. Por exemplo, todo composto tem ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, solubilidade. São propriedades físicas. E tem propriedades químicas, ou seja, formas desse composto se comportar. Né? Por exemplo, para vocês entenderem, quando a gente for estudar óxidos, que é um assunto bem importante, principalmente para provas mais contextualizadas como o do Enem, a gente vai aprender, por exemplo, que alguns óxidos se comportam como se fossem ácidos. Joga, por exemplo, você pega o óxido e coloca ele na água, ele reage com a água e vira um ácido. O mais famoso deles é o gás carbônico. Por outro lado, existem óxidos que, quando você coloca na água, eles reagem e se tornam bases, como, por exemplo, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio, enfim. Isso é uma propriedade química do óxido. Então, de maneira geral, a gente pode elencar ou citar algumas propriedades físico-químicas que todo composto iônico vai ter, ou em maior grau ou em menor grau, mas vão apresentar. A primeira delas é a estrutura cristalina. Composto iônico não forma molécula. Isso é uma coisa que também eu me lembro que eu demorei para entender. Porque assim, gente, quando você olha para essas fórmulas, por exemplo, vai, Li3PO4, ou essa daqui que a gente fez no comecinho aqui, ó, MgF2, essa daqui, a gente pensa numa associação de átomos formando uma estruturazinha chamada molécula.
Só que os compostos iônicos, eles não se organizam em moléculas. E aí tem uma questão aqui que eu acho que é delicada. O que que é uma molécula? Porque se uma coisa não é molécula, ela é o quê? Moléculas são grupos limitados de átomos. Essa palavra é muito importante. Limitados. Por exemplo, quando eu penso na água, eu penso numa molécula, H2O. Ou seja, ela é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Quando eu penso, por exemplo, no gás carbônico, que eu estava citando agora há pouco para vocês aqui, eu penso numa molécula. Quando eu penso na amônia, eu penso numa molécula. Quando eu penso no metano, eu penso numa molécula. São grupinhos especificamente, cada um deles com um número específico de átomos. Moléculas têm geometria. Geometria da água, triangular. Geometria do CO2, linear. Geometria da amônia, piramidal. Moléculas têm polaridade, podem ser mais ou menos polares. Um cristal não é um grupo de átomos, aqui, é um grupo de íons, e ele não é um grupo limitado. Então, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, ó, NaCl, que é o composto iônico mais conhecido, né? O cloreto de sódio. Se eu pudesse imaginar como é a estrutura do cloreto de sódio, então imagina o seguinte, vou lá no saleiro, pego um grãozinho de sal e ponho no microscópio de tunelamento eletrônico para ver os átomos ali. O que que eu iria enxergar? Eu iria enxergar uma estrutura assim, ó. Eu ia enxergar, gente, um amontoado de íons dispostos de maneira alternada numa estrutura extremamente organizada e tridimensional. Aqui, ó. Tenta imaginar que essa estrutura ela se prolonga no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá? Eu acho. Não sei onde está a minha apostila. Ah, tá aqui. Ah, na página 37 tem desenhos. Depois vocês dêem uma olhadinha ali. Os cristais iônicos, eles são estruturas tridimensionais que possuem um padrão de repetição muito claro. E por que que isso é assim, gente? Porque a gente está falando de cargas de sinais opostos. Lá da eletrostática, né, que logo menos a gente vai começar a estudar na física, cargas de sinais opostos não tendem a se atrair. Então, é diferente, por exemplo, quando você representa uma molécula de água que é HO, H. Uma molécula. São dois átomos de hidrogênios ligados a um oxigênio e deu. Isso aqui é uma rede de átomos. E está até um pouco errado de falar rede de átomos, porque são íons. Tá? Então, os cristais, eles são estruturas extremamente organizadas. Os íons que estão aqui, eles praticamente não têm liberdade de movimento. Eles praticamente não se mexem. Porque imagina, em volta de um cloro, eu vou ter vários sódios. Em volta de um sódio, eu vou ter vários cloros. Então, isso aqui é chamado de retículo cristalino. Tá? Você pode resumir o retículo cristalino em três, basicamente, palavras. Ele é rígido, altamente organizado e os íons praticamente imóveis. Tá? Beleza? E aí vocês imaginem como essa interação é forte, é positivo pertinho do negativo. Tá? A ligação iônica, ela tem uma natureza eletrostática. Isso aqui é uma interação eletrostática. Opa, tá bom.
alifática. Nós conhecemos na química três formas de ligações, não é? Iônica, covalente e metálica, ok? Das três, a iônica é a mais forte. Disparadamente a mais forte. E tem uma coisa que eu posso te dar de informação que vai te convencer disso que eu estou falando. Todo composto iônico é sólido na temperatura ambiente. Eu não estou falando que tudo que é sólido é iônico. Eu estou falando que se uma coisa é iônica, automaticamente ela é sólida. Para você, por exemplo, para você derreter sal de cozinha, você vai precisar aquecer ele a quase 1000 graus. Tem um minério que a gente usa para fazer alumínio, não sei se vocês lembram, a bauxita, que é o Al2O3. O ponto de fusão da bauxita é quase 3000 graus. Pra você conseguir quebrar uma ligação iônica, tá? Então, quando você olha para um retículo cristalino desse tipo, você começa a entender por que que o composto iônico tem altos pontos de fusão e ebulição. Isso é uma característica física, né? Imagina ferver sal, velho, tá? Se o ponto de fusão, por exemplo, do cloreto de sódio é quase 1000 graus, imagina o ponto de ebulição. É praticamente inconcebível a gente imaginar sal líquido. Porque, por exemplo, se você pegar um pouco de sal e colocar numa panela, aquela temperatura do fogo lá da sua casa não vai derreter o sal. Aquele fogo ali é 350 graus. Pouquinho. Para fazer fusão de sal, possível. Tá? Então, pelo fato dessa estrutura ser uma estrutura muito rígida, né, com ligações muito fortes, ponto de fusão, ponto de ebulição alto, né, sólidos na temperatura ambiente. Sólidos em temperatura ambiente. Ok? Só que tem uma coisa muito importante para a gente, para vestibular, tá? Um assunto que o vestibular especificamente gosta muito. Eu consigo separar esses íons. Eu disse que o ponto de fusão é alto, mas não tanto. Eu não consigo fazer isso, por exemplo. Então, existe uma propriedade dos compostos iônicos que é muito famosa. Sofrem dissociação. Isso aqui é muito importante para a gente. É um tema que dentro do vestibular vai ser usado em vários momentos. O termo dissociação que a gente usa dentro desse contexto está associado à separação de íons. Separação de íons. Tá? Os compostos iônicos eles sofrem dissociação. E para fazer dissociação de composto iônico, a gente pode fazer de duas maneiras. A primeira delas é por calor. E a segunda delas é colocando na água. Então eu posso, por exemplo, pegar um cristal de cloreto de sódio, aumentar a temperatura violentamente a ponto desses íons começarem a se agitar, né? Porque não tem como fugir um pouco da física aqui. Lembra que temperatura está associada à agitação de partículas. Então, se você vai esquentando uma substância, as partículas vão se agitando. Vai chegar um momento em que os íons estão tão agitados que as ligações iônicas, elas literalmente começam a se desfazer. Ou seja, você vai usar o calor para romper ligação iônica. A gente representa isso assim, ó. Ó.
Ó, a representação de um processo de dissociação por meio de calor é composto no estado sólido. Quando você olhar para isso aqui, pessoal, tenta treinar o seu cérebro para imaginar isso aqui, ó, o aglomerado de íons. Tá? Aquece esse triângulo, a gente usa para representar que estava sofrendo aquecimento. E aí, imagina esse cristal se desfazendo. Os íons vão se espalhando, se afastando. E aí você representa assim. Pelo amor de Deus, não tem água aqui. Eu não estou colocando sal na água. Eu estou. Pensa num vulcão. Pensou num vulcão? O que que sai de dentro do vulcão? Lava. Que cor que é a lava? Incandescente. É isso aqui, ó. Se você conseguir pegar sal e aquecer ele até derreter, você vai ter lava. Tipo lava. Não tem água aqui. A gente está tão acostumado a pensar no sal na água que a gente precisa tomar um cuidado porque eu não estou colocando ele na água. Eu estou aquecendo, ó, tá? Sabe onde a gente usa muito isso aqui? Eletrólise ígnea. Quando você vai pegar um sal, fundir ele para fazer eletrólise e aí produzir coisas ali, tá? Isso aqui é a gente vai chamar isso aqui de eletrólito fundido, fundido, líquido. Só que está super quente isso aqui, tá? Isso é uma dissociação por calor. Agora, curiosamente, e aí vocês já imaginem, né, quanto de energia se gasta para fazer isso, né? Por que que o alumínio é um material que a gente ouve muito sobre reciclagem? Reciclagem do alumínio, porque produzir alumínio é caro. E um dos motivos pelos quais é caro produzir alumínio é que a única maneira de você produzir alumínio é pegando a bauxita, que é um minério, e derretendo ela. Só que como o ponto de fusão dela é muito alto, eu preciso de muita energia para fazer isso. Então, produzir alumínio é caro. Portanto, do ponto de vista econômico, eu não estou considerando a questão ambiental, do ponto de vista econômico, é importante reciclar alumínio, porque custa caro produzir alumínio. Tá? O ferro, por exemplo, ele também é reciclável. Só que do ponto de vista econômico, não faz muita diferença reciclar o ferro. Porque produzir ferro é mais barato, o método é diferente. Tá? Então, isso aqui é uma dissociação. A outra forma de você dissociar um composto, que é bem menos drástica, é jogar ele na água. Taca na água. Então, dissociação em água. Em água. Basicamente, pessoal, a água faz aquilo que o calor também faz. Na dissociação por calor, o calor vai agitar os íons e vai separar os íons do cristal. Aqui eu represento assim, ó. NaCl, sólido. Aí, ao invés de eu colocar o triângulozinho, eu ponho água. E, e aí, aqui sim, tá, pessoal? Eu escrevo Na mais aqui mais Cl menos aqui. É diferente. É diferente. E isso nos dá uma percepção, vou chamar uma reflexão para isso, de como a água é um solvente poderoso. Ela consegue separar cargas de sinais opostos. Como que a água consegue fazer isso? Vou colocar uma observação aqui, ó. As moléculas de água, solvatam solvatam os íons devido a interações do tipo
íon dipolo. A interação íon dipolo é uma interação muito importante. Ela é mais forte que a ponte de hidrogênio, tá? O que acontece, gente? A molécula de água, eu vou tentar não entrar muito nesse assunto agora, porque senão a gente acaba meio que desviando um pouco o foco da aula. A molécula de água ela é uma molécula polar. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. O fato da água ser uma molécula polar, dentre outras coisas, faz com que a água possa atrair íons. Então, por exemplo, imagina você pegar isso aqui e jogar dentro da água. O que vai acontecer? As moléculas de água, elas vão se aproximar do cristal, um monte de moléculazinha, e vão começar a puxar o cristal para fora. Imagina aqui, ó, várias moléculazinhas de água em volta do cristal. Tá vendo esse chapéuzinho que eu estou desenhando aqui, ó? Imagina que isso aqui é água. Isso aqui é água. Essas moléculas vão se aproximando do cristal e vão afastando os íons. Conforme isso vai acontecendo, o cristal ele vai se desmanchando. De tal maneira que quando o cristal se dissolver, tipo, não tiver mais um pedacinho de sólido lá dentro, o que está acontecendo é o seguinte. Ó, o que está acontecendo é o seguinte. A carga positiva, que seria o cátion, né, no nosso exemplo, ela vai estar cheia de molécula de água em volta dela. As moléculas vão envolver o íon. Esse processo da água, entre aspas, tá? Abraçar o íon, eu chamo de solvatação. Isso acontece com qualquer íon, tá? Não é só com sódio. E o ânion também é solvatado. Também é abraçado pelas moléculas de água. Ou seja, o que a água faz é muito foda. Ela faz com que cargas de sinais opostos se mantenham afastadas. Você vê como ela é poderosa. E aí tem um monte de molécula de água lá no meio, né? Tudo bem? Agora, olha que foda isso aqui, cara. Você já ouviu falar que todo sal tem um limite de solubilidade chamado coeficiente de solubilidade? Por quê? Por que que todo sal tem um limite de solubilidade? Resposta na lousa. Porque para você dissolver um sal, você não tem que usar moléculas de água para isso? Se você vai enfiando o sal dentro da água, por exemplo, imagina, para você solvatar um sódio, suponha que você precise de uma, duas, três, quatro, cinco, seis águas. E para você solvatar um cloro, você precisa de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete águas. Então, tipo, para separar dois íons, você gastou 13 águas. Agora, se você vai colocando muito sal lá dentro, vai chegar uma hora que todas as águas estão ocupadas. Não tem mais água para solvatar o íon. Aí você tem aquilo que você chama de solução saturada. Se você tem que colocar mais sal, ele vai para o fundo. Por quê? Porque não tem mais água para solvatar. Deu para entender como faz sentido? Quer ver outra coisa mais foda ainda? Eu vou falar uma palavra aqui, não sei se vocês vão lembrar. Ebulioscopia. Alguém lembra o que significa ebulioscopia? É o aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando você põe o que dentro dele? Sal. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100. Se ela estiver pura. Por que que se eu botar sal na água, ela ferve acima de 100? Porque a presença dos íons faz com que as moléculas de água fiquem mais presas lá dentro. É o que a gente chama de efeito coligativo. Ou seja, fica. Porque, não sei se vocês sabem, gente, para você ferver água,
você não tem que passar ela do líquido para o gás? Só que você passar ela do líquido para o gás, você tem que separar as moléculas, não tem? Só que quando você põe um composto como um sal lá dentro, as interações são tão fortes que a água fica mais difícil de ferver. E é por isso que eu consigo te convencer de uma coisa que talvez você nunca tenha reparado. Ponte de hidrogênio é forte o caralho. Quem é forte de verdade é isso aqui, ó. Isso é forte. Isso aqui é uma força mais forte que a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio ela é forte quando você compara ela com quem? Dipolo permanente, dipolo induzido. Se a ponte de hidrogênio fosse mais forte que o íon dipolo, a água não ferveria acima de 100 graus se eu tivesse sal lá dentro. O sal, ele intensifica as interações. Ele acrescenta as interações íon-dipolo, que são mais fortes. E isso aqui vai embora. A gente pode ficar aqui até amanhã falando um monte de coisa. A água fica mais difícil de ferver e também fica mais difícil de congelar. Crioscopia é o outro efeito coligativo. Tá? Tá tudo relacionado com isso. E tem mais uma coisa que eu preciso contar para vocês sobre dissociação. Vamos lá, física. Define para mim corrente elétrica. Movimento de cargas elétricas. Ou seja, para uma coisa conduzir corrente, não basta ela ter carga elétrica. A carga precisa se movimentar. Por que que um composto iônico, embora tenha carga elétrica, não conduz corrente elétrica quando está sólido? Porque a carga não se mexe. Uma vez que você põe um composto iônico dissociado, as cargas podem se movimentar. Claro que para a carga movimentar, você precisa de uma outra coisa, chamada campo elétrico. Então, por exemplo, imagina a cena. Imagina a cena. Peraí. Ah, condução elétrica. Experimento de Arrhenius. Experimento de Arrhenius. Experimento de Arrhenius é o seguinte, ó. Eu vou pegar uma pilha. Manja, pilha de ar-condicionado, pilha. Pegar uma pilha. Aqui, ó. Então, um gerador, tá? E aí eu vou conectar nessa pilha dois fios. Dois fios. Um fio está conectado no polo positivo da pilha e o outro fio está conectado no polo negativo da pilha. Sabe por que que a pilha chama gerador? Porque ela gera campo elétrico. A pilha gera campo elétrico. O que que isso quer dizer na prática? Imagina que eu tenho lá uma pilha, coloquei aqui dois fios, tá? Aí eu vou colocar aqui uma chapa de metal. Uma chapa de metal. Só que é o seguinte, essa chapa de metal, ela está dentro de um recipiente. Ó, a chapa de metal, ela está dentro de um recipiente mergulhada numa solução iônica. Solução iônica. Ou seja, eu peguei um composto iônico, coloquei o composto iônico na água e os íons, ó, separou. Então, aqui dentro, pessoal, tá cheio de cátion e ânion. Tudo bem? Agora imagina que esse sistema está ligado. O sistema está ligado. Tá? Tá ligadinho. Deixa eu só colocar um liquidinho aqui, para não achar que esse negócio está voando. Ó, tá vendo essa placa aqui, ó, da direita? Ela tá ligada no polo positivo da pilha, não tá? Então ela é positiva. Hã? Essa outra placa aqui tá ligada no polo negativo da pilha. Então ela é negativa. Aqui dentro, ó, vai aparecer um campo elétrico.
E a gente pode até ter assim, campo elétrico uniforme. Duas placas paralelas, pertinho uma da outra. Então, céu, campo elétrico uniforme. Aí o que vai acontecer? A carga positiva vai ser atraída por onde? Para o polo negativo. Movimento de carga elétrica. A carga negativa para o polo positivo. Tudo bem? Isso é uma corrente iônica. Ela é uma corrente elétrica, a gente chama de corrente elétrica na física, mas o que está andando aqui não é elétron dentro de um fio, é íon dentro da água. Só que, gente, para a física, dane-se, você toma choque do mesmo jeito. Não interessa o que está andando e aonde está andando. Elétron no fio, corrente elétrica. Íon na água, corrente elétrica. E olha que interessante. Tá vendo essa placa? Ela está atraindo quem? Positivo, né? Está atraindo cátion. Vamos dar um nome para essa placa? Eu vou chamar ela de cátodo. Hum. Ele atrai cátion. A outra placa está atraindo ânion. Eu vou chamar de ânodo. E não é anodo, é ânodo. É proparoxítona. Tá aí, cátodo e ânodo. Tudo faz sentido. Dá para entender agora por que o Arrhenius chamava um sal de eletrólito? Tá aí, tá? Claro que aí tem uma outra questão, tá, gente? Tem compostos, como por exemplo o NaCl, que fazem isso com extrema facilidade. Tem um grau de dissociação alto, que o Arrhenius vai chamar de eletrólito forte. Tem outros sais, como por exemplo o sulfato de cálcio, sulfato de bário, cloreto de prata, que dissociam, mas com muita dificuldade. Isso tem a ver com a quantidade de íons que eles conseguem liberar. Aí o Arrhenius chamava de eletrólito prata. Então, assim, não é que todo composto iônico vai conduzir corrente maravilhosamente bem. Tem compostos que são, a gente até costuma dizer, que são insolúveis. Cloreto de prata, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a quantidade de íons que ele libera no processo é muito diferente, muito pequena. Mas aí tem outras questões que não estão relacionadas especificamente a isso aqui. Tá? Existe aí uma facilidade ou uma dificuldade desse processo acontecer. Tá bom? Beleza? Percebe como uma aula de ligação iônica inocente acaba explicando 300 mil coisas? É só a gente ir conectando essas coisas todas. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de propriedade coligativa, eu já entendo um pouco. Quando eu for falar de eletrólise em água, eu já entendo um pouco. Gente, vocês não têm noção de quantas aulas tem escondido aqui atrás, tá? Mas a gente vai puxando isso e conectando. Tudo bem? Acho que chega. Vamos fazer. Dá tempo? Que horas são? Eu perdi meio um pouco a noção do tempo. Meio-dia? Ah, então dá para fazer os exercícios. Faz os exercícios, tá? E aí, terminando os exercícios, a gente vai almoçar para depois voltar. 2 horas. Se vocês quiserem um pouquinho mais tarde, não tem problema, tá? Não precisa ter pressa assim de voltar. Só química, hoje é só química, tá? Os exercícios, pessoal, estão na página número 38. Ah, eu queria falar uma outra coisa, gente. Aproveitar que a gente está com os conteúdos bem, assim, aprofundando bem. Eu queria colocar uma palavra que raramente eu tenho tempo de falar na aula, mas hoje eu vou conseguir falar, graças a Deus. Vocês já viram essa palavra escrita, ó? Higroscopia.
Essa palavra é esquisita. Não é hidro, é higro mesmo, tá? Higroscopia. Já caiu até no Enem essa palavra. Ela é meio esquisita. Talvez você não tenha. Talvez você não saiba o que é, mas você certamente já viu isso acontecer. Por exemplo, sabe quando você compra por exemplo, um sapato, uma bolsa de couro, ou algum couro sintético que seja, e vem um saquinho dentro do sapato de um pó? Para que serve aquilo? Para não fungar, para não mofar, né? Em lugares, aqui em Cuiabá isso não acontece muito porque é muito quente, mas, por exemplo, no sul do Brasil, dependendo da época do ano, chove muito e faz muito frio. E se você deixar uma roupa dentro do guarda-roupa, ela mofa. Então você vai no mercado e tem uns potes com um pó dentro, que é um anti-umidade. Então você pega, é um pote de plástico, aí tem uma tampa de alumínio assim, você tira a tampa e tem um pozinho lá dentro, e você põe dentro do armário e deixa lá tipo 3 dias. Quando você vai ver, o pote está cheio de água. É a capacidade que alguns compostos têm de absorver umidade do ar. Essa propriedade de compostos absorverem umidade do ar é chamada de higroscopia. Alguns compostos iônicos têm isso. Vou colocar aqui, ó. Depois vou contar para vocês uma questão, filha da puta do Enem. Propriedade de alguns compostos de em absorção de água no retículo cristalino. Absorção de água no retículo cristalino. O que acontece, gente? Não é todo composto iônico que é assim, tá? Alguns são, outros não. Mas o que acontece quando o composto é higroscópico? Os íons têm carga elétrica. As cargas elétricas interagem com a água. Se o ambiente estiver muito rico em água, um ambiente muito úmido, o que pode acontecer com o composto é que ele, mesmo estando no estado sólido, os íons começam a grudar a molécula de água dentro do cristal. E aí o cristal vai ficando hidratado. Hidratado. Eu vou dar um exemplo aqui de um sal bem famoso. Você já deve ter visto isso aqui em exercício, ó. Já viram esse tipo de coisa aqui? Fulaninho ponto tananã H2O. É um sal hidratado. É um sal hidratado, ele absorveu água. Quando o sal não está hidratado, ele chama de anidro. Sal anidro. Tá? Isso é um fenômeno chamado higroscopia. Tem alguns sais, depois, se você tiver um tempinho, procura no YouTube. Esse sal aqui, ó, sulfato de cobre, ele é branco quando ele está na forma anidra. Só que quando ele está na forma hidratada, ele é azul. Então é muito interessante esse sal para mostrar a higroscopia na escola, por exemplo. É assim: você pega o sal, ele é branco. Você abre o pote, o sal começa a ficar azul. Do nada. Ele vai mudando de cor. Ele vai absorvendo a água e vai virando hidratado. Esse processo ele é reversível, tá? Então, por exemplo, se você deixar lá o sal aberto, ele vai absorver a água e vai hidratar. Se você quiser desidratar o sal, você põe ele no fogo. E aí a água vai embora do sal. Então, esse processo aqui é a higroscopia, que é quando a água entra no retículo, e o processo de saída do sal
é chamado de eflorescência. Certa vez no Enem, talvez você já tenha esbarrado nessa questão. Ela é bem antiga. Ele fala assim: olha, fulano pegou lá acho que era soda cáustica. Ele abriu um frasco de soda cáustica e percebeu que depois de um tempo aquilo estava líquido, líquido. E qual é o nome do processo que isso que acontece? É a higroscopia. A soda cáustica, que é o NaOH, ele é um dos compostos mais higroscópicos que existem. A soda cáustica é tão higroscópica que se você pegar um pote de soda cáustica e abrir e deixar ele um dia para o outro, ele vira líquido. Ele se dissolve na própria água que ele absorveu, de tão higroscópico que ele é, tá? E o processo contrário é chamado de eflorescência, tá bom? Se você ouvir essa palavra agora, você sabe o que é. Pronto. Questões, na página 38. A questão número 1, pessoal, é uma reprodução daquele gráfico que eu tinha desenhado na primeira aula. Nossa, ficou bem pequenininho isso aqui, hein, velho? Misericórdia. Hum, Aqui o gráfico. Questão 1. No gráfico abaixo, se observa a energia potencial entre átomos em função da distância para dois átomos de hidrogênio. Então, ó, energia em função da distância dos átomos. Aí ele coloca vários pontos no gráfico. Ele coloca um ponto aqui embaixo, um ponto mais ou menos aqui e um ponto mais ou menos aqui, ó. E ele vai numerar os pontos. Hã? Ah, tem um aqui em Simão ainda. Exatamente, tem um em Simão. Tá? E ele vai numerando esses pontos. Ô, gente, o que esses pontos representam? Como o próprio gráfico está dizendo. Se você pegar qualquer um desses pontos aqui, ó, vou escolher esse aqui, e jogar ele no eixo Y, você encontra energia. Se eu pegar um ponto e jogar no eixo X, eu encontro a distância. Então, o que eu percebo olhando no gráfico? Existem distâncias, por exemplo, como essa daqui, ó, onde a energia é alta. Existem distâncias onde a energia é baixa. Na verdade, esse ponto é o mais importante para a gente. Por quê? O que esse ponto tem de especial, gente? É a distância onde a energia é a menor. Ou seja, eu poderia dizer de maneira simplificada que essa distância aqui, ó, é a distância ideal para os átomos. É a distância onde os átomos estão, onde a energia deles é a menor possível. E para a gente, por que essa distância é importante? Porque se a energia é a menor possível, quer dizer que é a distância onde há maior estabilidade. Opa. É a distância onde os átomos estão, pessoal, que tem maior estabilidade. É a famosa ligação química. Essa é a famosa ligação química. Tá? Pelo que a gente está percebendo no gráfico,
O átomo não gosta nem de ficar muito longe, nem muito perto. E boa, tal, né? E é sobre essa distância que o exercício vai nos questionar. Ele fala no item A assim, ó. Qual dos pontos podemos chamar de comprimento de ligação? É justamente esse ponto 3. É justamente esse ponto 3. E ele pede para justificar. É o ponto 3, pois é uma distância na qual os átomos possuem a menor energia possível. Possuem a menor energia possível. Possível. Aí. Essa questão é meio foda, o item B. Nesse ponto, há predomínio de forças atrativas ou repulsivas? Deixa eu fazer um comentário sobre isso aqui, gente. A gente tem uma noção de que ligação química é uma força de atração para átomos, certo? Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando você aproxima dois átomos, vai haver um jogo de força. O que eu quero dizer com isso? Você tem forças atrativas, por quê? Porque o núcleo de um átomo atrai os elétrons do outro, e vice-versa. Mas eu também tenho força repulsiva. Se eu aproximar, por exemplo, por que vocês acham que se eu aproximar demais os átomos, a energia sobe? Porque quando você aproxima demais da ponta os átomos, os núcleos começam a se repelir. Então, tem um jogo aqui de força atrativa, repulsiva. Atrativa, repulsiva. Só que quando os átomos estão ligados naquela distância ideal, essas forças se equilibram. Há uma espécie de equilíbrio entre atração e repulsão. Tanto é verdade, pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma ligação química, ela vibra. Ela vibra. Ela faz isso aqui, ó. Imagina, por exemplo, dois átomos de oxigênio, vai. Se a gente pudesse ver dois átomos de oxigênio ligados, a gente viria um sistema fazer isso, ó. Tem Os caras calculam a frequência de vibração. E é justamente esta frequência de vibração da molécula de gás carbônico que faz ela absorver radiação infravermelha. Por isso que o gás carbônico é um gás estufa. Toda molécula tem uma frequência de vibração. A água, por exemplo, absorve que tipo de radiação? Micro-ondas. A frequência de vibração da molécula de água é igualzinha à frequência do micro-ondas. Então, quando você põe água no micro-ondas, o que acontece com ela? Esquenta, por um fenômeno de ressonância, tá? Então, respondendo à pergunta do item B, há predomínio de forças atrativas ou repulsivas? Há um equilíbrio dessas forças. Há um equilíbrio. Sabe como que a física estuda isso? Sistema massa-mola. A física, para poder estudar essa coisa, ela imagina que os átomos são bolinhas e o que une eles é uma mola. Então imagina um sistema de duas bolinhas fazendo isso aqui, ó. É um sistema de massa-mola. Esse é o modelo mecânico para estudar esse tipo de evento de vibração. Isso aqui é um inferno, tá? Nem C. Faça um desenho no gráfico e represente no mesmo o valor de energia de ligação. Isso aqui é uma treta. O que é energia de ligação? Ou, lá na aula de entalpia, lembra dessa merda aqui? Entalpia de ligação? O que é energia de ligação, gente? Toda ligação pode ser quebrada. Mas deixa eu fazer uma pergunta.
Como que eu quebro uma ligação? Eu tenho que dar energia para a molécula. Eu tenho que dar energia para a molécula. Por quê, gente? Por quê? Por uma razão muito simples. Quando os átomos estão ligados, a energia não é baixa? Baixa pra cacete. Conforme você vai afastando os átomos, o que vai acontecendo com a energia deles? Subindo. Ou seja, quebrar uma ligação, no final das contas, é levar os átomos de uma condição de estabilidade para instabilidade. Então eu tenho que dar energia. Ligações quebradas, energia absorvida. Ligações formadas, energia liberada. Isso vai influenciar no cálculo de ΔH. Então, o que acontece? A energia está aqui, não está? Porque os átomos estão ligados, não é? Se eu quero separar os átomos, eu tenho que levar os átomos a uma distância infinita, não é? Distância infinita. O que a gente percebe nesse gráfico aqui? Primeiro que, muito estranhamente, né? A energia, o mínimo de energia é negativo. Conforme eu vou afastando os átomos, essa energia vai ficando menos negativa, menos negativa, menos negativa, menos negativa. Ela está se aproximando de onde? Do zero. Quando os átomos estiverem um na casa do cacete e o outro também, são tão longe, eles já não interagem mais. Quanto vale a energia? Zero. Então, para você quebrar uma ligação, o que você tem que fazer? Ó? Eu vou fazer um mini gráfico aqui, tá? Aqui está a energia potencial, ó. E aqui está a distância dos átomos. Distância. Para você quebrar uma ligação, você tem que pegar a energia do átomo que está aqui, ó. Você tem que pegar a energia do átomo que está aqui e levá-la até o zero. Levar a energia até o zero significa afastar tantos átomos que eles estão desligados já. Então, a energia de ligação é isso aqui, ó. Quando você conseguir fazer a energia sair daqui, ó, e ir para o zero, porque você afasta os átomos, você vai chamar isso aqui de energia de ligação, ó. Energia de ligação. Pronto. Tá bom? Toda ligação quebrada envolve absorção de energia. Quando eu vou formar uma ligação, eu vou abaixar a energia. Então, quando eu aproximo átomos, ou seja, quando eu construo uma ligação, a molécula libera energia. Ligação quebrada absorve energia, ligação formada libera energia, tá? Beleza? Ele pede para desenhar no gráfico, então tá aqui, ó, esse pedacinho aqui que você tem que dar. Cada molécula tem a sua energia de ligação, tá, gente? Ou melhor, cada ligação tem a sua energia. Então, por exemplo, uma ligação simples HH vai ter uma energia. Uma ligação iônica NaCl vai ter uma energia. Cada tipo de ligação tem a sua. O que é uma ligação forte no contexto? Que tem maior energia. Você vai precisar de pôr mais energia para aquilo quebrar. Ou seja, uma ligação exato, uma ligação forte é que o buraco é mais embaixo. E esse poço aqui, ó, é muito fundo. Quando esse poço não é tão fundo, qualquer energiazinha de merda, puf, quebra a ligação. Quer ver um exemplo? Ozônio. O ozônio não absorve ultravioleta? A ligação do ozônio é bem fraquinha, comparada com algumas outras ligações, tá? Beleza? Tá aí a questão 1. 2. Questão 2. Preveja o comportamento, preveja de acordo com o modelo do octeto.
Comportamento do elemento chofre. Chofre não, chofre é foda. Enxofre numa ligação iônica. O que ele quer dizer com isso? Preveja o comportamento do enxofre numa ligação iônica. Ele quer saber o seguinte, gente, resumindo. Ele vai dar ou ganhar elétron e quantos? E aí? Procura na sua tabela de ânions qual a carga do enxofre. O enxofre não é -2? Por que você acha que o enxofre é -2? Primeiro porque ele é um ametal e ele se estabiliza recebendo 2 elétrons. Então, o enxofre recebe. Ah, professor, mas eu tenho que decorar isso? O ideal é decorar. Tá, e se eu não souber? Como que eu descubro isso? Aí fudeu, é distribuição eletrônica. Porque aí você tem que lembrar o seguinte: no enxofre, vocês lembram como é a camada de valência de um elemento da família do enxofre? A camada de valência é S2P4. Ele é primo do oxigênio. Então ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele se estabiliza recebendo 2. Isso que é prever o comportamento de um átomo, é saber o que ele vai fazer na ligação. E no B, comportamento do bromo. Bromo. O bromo, deixa eu colocar aqui BR. Vocês lembram como é a camada de valência do bromo? O bromo é 7A, não é? 7A é S2P, P5. A metal com 7 elétrons fica feliz ganhando 1. Ô, gente, eu vou falar por desencargo de consciência porque eu acho que todo mundo entende essas palavras. Ânion bivalente. Tudo bem? Ânion bivalente. Ânion monovalente. A gente vai usando o valor da carga também. Trivalente, bivalente, tá? Beleza? Tá aí a questão 2. Vamos almoçar? Aê, caralho. Vamos. Amém. Tô brocado, gente. Aí na volta a gente continua, tá? Eu termino de fazer as questões e a gente segue o baile. Oi. Não, não existe H+. Não existe. Covalente. Covalente. Você mandou 2 para mim, né? Tá. Ai, que bom. Peraí. Deixa eu- Gente, mais tarde eu mando o link para quem for ficar de casa, tá?